Olá, você está pensando em fazer um transplante capilar? Não deixe de ver este vídeo, porque hoje eu responderei as 7 perguntas mais comuns dos pacientes. Olá, meu nome é Paulo Taizon, sou médico dermatologista e tenho uma clínica especializada em transplante capilar com centro cirúrgico próprio. A primeira grande pergunta é: existe diferença entre transplante capilar e implante capilar? Usualmente o termo implante é para uma coisa artificial, ou seja, um implante dentário, um implante de mama, que são coisas que não é do próprio organismo. Nesses termos, a maioria das pessoas usam o termo correto. É muito comum as pessoas confundirem um pouco esse termo, porque o termo mais correto é o transplante capilar, porque basicamente o que a gente retira são folículos vivos, né, com as raízes vivas, e transplantando numa área que está calva e que está precisando de mais cabelo. Existe o implante de fios artificiais. Para quem tem aí mais de 40, 50 anos, já ouviu falar do interlace, às vezes só se trocou o nome, mas o implante de fio artificial, ou seja, se coloca como se fosse só o fio, só que sem a raiz, né? Porque a raiz viva você só vai ter disponível do seu mesmo. Só que isso nunca teve um grande sucesso, porque o implante de fios artificiais, você acaba tendo rejeição a ele, porque é uma coisa sintética e artificial, você acaba dando muita foliculite, muita inflamação e com o tempo você acaba perdendo o fio. O transplante capilar feito de maneira correta não tem esse risco, porque o risco de rejeição é zero, né? O folículo é seu mesmo. Claro que pode ocorrer outros fatores, por exemplo, crescimento pobre, ou às vezes ter uma infecção e perder, mas aí são derivativos devido a uma série de fatores, né? Mas não por causa de ter sido transplantado folículo seu mesmo. A segunda dúvida, também é um pouco relacionado a isso, é se você pode transplantar cabelo de outra pessoa, por exemplo, pegado da sua esposa, do seu irmão, do seu pai ou de alguém. Isso não é viável. Tem gente que às vezes questiona, mas isso já foi tentado, alguma coisa assim, mas já é sabido que na verdade vai ter esse risco de rejeição. Às vezes a pessoa imagina assim, mas a medicina está tão moderna hoje em dia. Mesmo assim, o transplante de órgãos, fígado, rim, seja coração, aí tem vários órgãos que são transplantados, mas não é uma coisa que pode salvar com certeza muitas vidas, né? Mas a pessoa, ela tem que tomar imunossupressor, porque como o órgão não é da própria pessoa, a gente tem um mecanismo de defesa que costuma tentar atacar uma coisa estranha que não é do nosso DNA, do nosso organismo, né? E se toma esses imunossupressores, né? Para que o seu sistema imune não ataque o órgão que é estranho. E claro que ninguém vai fazer isso por uma questão puramente estética, né? Porque você tem que lembrar que aquele negócio que eu acabei de falar, né? O fio, ele não é uma coisa... Aqui é uma proteína morta, realmente, né? Mas você tem que lembrar que a raiz, ele carrega o seu DNA. Porque não deixa de ser um mini órgão, né? A pele, o pelo, ele é uma coisa, tanto que você corta, ele continua crescendo. Isso porque existe uma matriz viva ali de células que carregam o seu DNA mesmo, tanto que cada um tem um cabelo um pouco diferente, né? E a continuidade do crescimento se deve principalmente por ele ter a irrigação sanguínea e a matriz, o bulbo capilar está justamente vivo para isso. Se você não tem uma área doadora suficiente, às vezes a gente busca outras alternativas, por exemplo, de pelo corporal, mas às vezes sua esposa, seu irmão tem muito cabelo e você tem pouco, fique ciente que sua área doadora pode ser limitada, a gente nasce com uma quantidade fixa, ou seja, você tem que usar com muita responsabilidade cada fio que você possui. E o cabelo que foi perdido, ele vai ser perdido para sempre. Então, tem que pensar bem como é que vai ser feito o transplante. Não só planejamento de 1, 2 anos, mas a gente sempre planeja de acordo com o transplante para toda a vida. E a terceira dúvida do transplante: quantas sessões vai ser necessário para que você
tenha sucesso no seu resultado. Eu estou pensando ainda no meu primeiro transplante, e agora o doutor me fala de quantas sessões são necessárias. Não que necessariamente você precise realizar mais de um transplante, mas você tem a ciência, assim, principalmente graus de calvície maior que o grau 3. A gente tem vídeo aí no canal explicando aí todos os graus de calvície, mas do 1, que é o mais leve, até o 7, que é o mais grave, que é o careca quase que completo, né? Quanto menor sua calvície, mais fácil seria a correção. Claro que se a pessoa tem entradas, a diferença é que existe aquele termo do dense packing, que é a cirurgia de alta densidade, que aí a gente põe folículos muito, em uma área relativamente pequena, mas de uma maneira muito próxima. É uma cirurgia, não é, tem gente que acha que é fácil executar, porque a área é pequena. Na verdade, uma área pequena, ela exige mais destreza e habilidade para que você consiga fazer uma alta quantidade de folículos por centímetro quadrado. Às vezes vai de 50 unidades foliculares por 1 centímetro quadrado. Se você só desenhar aí 1 por 1 centímetro quadrado, tente colocar aí 50 bolinhas, né, 50 mini circunferências, e veja o grau de dificuldade para você ver e aí toda essa região. Aí pessoas que tendem a ter calvície principalmente de grau 4 para cima, é muito comum a pessoa fazer mais de um transplante. Tem calvície de grau 4, 5, faz um transplante e fica satisfeito? Perfeitamente possível, mas o grau de subjetividade, a opinião de cada pessoa é um pouco diferente. É claro que você obtém uma quantidade de fios maiores, é sempre mais desejável. A área transplantada, você vê que a gente é meio que como se fosse 2 palmos de mão aberto, né? É uma área bem grande. Para ter uma densidade próxima de uma alta densidade no grau 2, 3, que são entradas pequenas, aí a gente está falando aí de pelo menos de 8, 10 mil folículos. E em nenhum lugar do mundo faz essa quantidade, eu disse folículos, tá? E não fios, né? Porque em 8, 10 mil folículos a gente está falando aí de pelo menos 20 e poucos mil fios de cabelo. Tem gente que nem tem essa área dura disponível para se executar essa quantidade. É por isso que tem a questão em relação à densidade, a gente tem umas táticas para que se consiga ter uma cosmética melhor. Uma das coisas principais é como você vai fazer o rearranjo de cada unidade folicular e a questão da angulação. Por isso que, assim, quem me procura na nossa clínica, quem faz 100% dos microfuros de como vai ser arranjado, isso eu não delego a ninguém. Isso aí é 100% executado por mim. Porque isso é uma estratégia na questão da angulação e a densidade cosmética, isso e principalmente, né, um hairline, que é o que vai ficar à vista para todo mundo. E é muito importante que seja feito de uma maneira correta e adequada. E a quarta dúvida é: eu preciso continuar tomando os medicamentos como finasterida, minoxidil, mesmo assim depois de realizar o transplante de cabelo? Na verdade, a resposta é depende. Depende de 2 principais fatores: o seu grau de exigência e também o seu grau de calvície. Ela também é um pouco relacionada à questão da quantidade de sessões. O que acontece? Ter somente pequenas entradas, grau 1, 2 ou até 3, e a parte aqui do meio para trás, a gente quase que não vê afinamento, uma alta densidade. Aí, na verdade, você executar, às vezes, um transplante de cabelo pode te resolver, porque a área que está totalmente pelada, ela vai ser colocada fios de uma densidade melhor, uma espessura melhor, com baixa tendência à queda, principalmente quando é retirada a região da dor segura, né, que é a região posterior. Os cabelos transplantados, você tem que ter ciência que ele não segura o vizinho, ou seja, se você tem uma tendência a afinamento grande em outras áreas, aí que está a grande indicação de você fazer o uso do medicamento, né? Finasterida e minoxidil principalmente, ou até eventualmente dudasterida ou alguns outros similares. Mas tem que ter ciência que o medicamento é igual a uma atividade física. Você não é obrigado a realizar o tratamento. Claro que se você fizer o uso, você tem um benefício melhor. E aí você parando o uso, você também perde benefício. Por isso que eu gosto de falar bastante aí que é bem semelhante à atividade física, uma alimentação saudável é uma coisa que dura somente enquanto você faz o uso, né? Em relação a graus de calvícies
maiores. O que acontece aí é a mesma coisa. Pode te demandar futuras outras sessões de transplante de cabelo, só que a questão de você fazer mais ou não transplante ou você fazer o uso vai diminuir a necessidade de você precisar fazer um segundo, terceiro, outros transplantes, porque aquela quantidade de fios originais que está aqui na região, ela pode acabar melhorando com o uso do medicamento. A gente tem perfis de pacientes diferentes que preferem não tomar o medicamento, preferem fazer mais sessões de transplante de cabelo. Não é um pensamento totalmente errado. É claro que se você fizer uso do medicamento e realizar o transplante é o melhor resultado possível, mas tem muita gente que não quer fazer uso desses medicamentos. E principalmente pacientes muito calmos, grau 4, 5 para cima, quanto mais precoce o fazer o tratamento clínico, maior sucesso que você tende a segurar os seus cabelos. Daí nem se a pessoa tomar 1 quilo aí de finasterida ao dia vai conseguir recuperar, porque que definhou a raiz, né? Ela foi afinando, e aí é proporcional. A haste do fio ele foi afinando junto. E aí chega um momento que desaparece, ela é para sempre. A quinta pergunta é: pelo corporal ele deixa cicatriz? Você poderia tirar todos os pelos do corpo? A gente começa, tem muita gente que não ouviu falar sobre transplante de pelo corporal, mas ela é viável sim. É claro que se a gente quer cabelo, a gente sempre vai preferir pegar os do couro cabeludo, que é o que traz usualmente mais resultado. Agora, se a pessoa já fez vários transplantes, tem uma área doadora baixa, a gente tem uma programação de cirurgia, segundo dia de cirurgia, no dia seguinte, que é utilizar pelos corporais. Utiliza bastante barba, pelo de tórax e abdômen, aí você consegue ter uma quantidade de folículos maior e é proporcional à sua densidade, à espessura do seu fio. Nesses casos, por que tem gente que opta por isso? Porque às vezes você consegue fazer numa cirurgia, numa recuperação, você acaba fazendo um resultado melhor, em vez de fazer uma cirurgia, esperar o outro ano para realizar um segundo transplante. Em relação ao pelo corporal, pessoas assim que quase que não tem pelo nenhum ou não tem barba, aí praticamente você fica restrito somente ao do couro cabeludo. É importante, por exemplo, se eu retirar a barba, que não é mais espesso, a gente não usa na linha da frente, a gente usa na metade ou a região da coroa para trás para aumentar a densidade, porque é cabelo e o cabelo e o pelo, eles são estruturas semelhantes. O que muda principalmente é o tempo de crescimento, a espessura, o grau de curvatura às vezes pode ser um pouco diferente, mas a anatomia é bem parecida. E se eu retirar pelo de barba, aqui ele vai crescer barba, ele não vai crescer cabelo não. Se eu for retirar, por exemplo, o pelo aqui do meu braço, e se eu pôr aqui, ele vai crescer o tamanho do pelo do meu braço. Pessoas assim que normalmente são muito peludas, tem muito pelo no braço, na perna, normalmente aqui do tórax e do abdômen, costuma ser maior ainda. Então a gente vai preferir sempre os pelos que podem ter um crescimento melhor. A região de barba a gente não costuma retirar muito da região do rosto, porque se eventualmente ficar uma pequena cicatriz, ela não fica muito visível aqui. A gente tem o hábito de usar mais aqui da altura do queixo para baixo, e aí ficaria menos visível, mas de maneira geral é uma cicatriz bem discreta. Na verdade, o que é mais comum, principalmente pessoa de pele mais morena, que pode dar é mais na cicatrização fechada, ele costuma deixar uma pele com um tom um pouquinho mais claro. Mas pessoas de tonalidade bem clara, essa diferença de cor você usualmente não costuma perceber. Aqui na região de tórax, pode muitas vezes ver pequenas saliências assim, quando você observa de perto, mas não é nada assim que chame muita atenção. E a questão é se você pode retirar todos os pelos do corpo. É perfeitamente possível fazer isso, mas num ato cirúrgico é impossível que você consiga realizar toda a retirada, principalmente se você tiver muito pelo, né? Porque aqui, conforme a gente vai fazendo a retirada, aqui a gente pode tirar uma densidade maior do que costumamos retirar aqui no cabelo. Porque no cabelo a gente vai fazer um furo e às vezes pular 3, 4, 5, depende da densidade da pessoa. Porque você tem que deixar um cabelo remanescente, não pode ficar sem nada aqui. Agora, quando é pelo corporal, a gente pode tirar uma quantidade maior em relação a isso. Só que a densidade aqui, ela costuma ser menor. Porque, por exemplo, se você tiver uma grande quantidade aqui, se você fizer muito seguido, aí você não tem pele para cicatrizar. E na verdade você não fica tipo uma mini peneirinha, né? Você na verdade fica um contínuo do outro e não tem nem pele para que haja cicatrização. Então a gente não consegue retirar 100% num ato cirúrgico, mas em outros atos é possível. O quanto o pelo de barba
o de tórax pode acrescentar o resultado. Na verdade, aí depende da sua densidade, a quantidade de horas que vai ser retirada e o que vai ser combinado em relação ao seu transplante. Mas aí pode dar resultados, se a pessoa tiver muito pouco pelo, às vezes dá resultado discreto, 10, 20%. Mas se a pessoa tiver uma alta quantidade e for conseguindo fazer essa extração, pode aumentar 50%, 60%, 70% do seu resultado. Essa porcentagem não é o grau de cobertura, ou seja, tipo 50% da área de cobertura, não é exatamente isso. Eu digo em relação à quantidade de folículos e grau de espessura. Sexta grande dúvida é: e se eu não gostar do resultado, eu posso fazer outra cirurgia de transplante de cabelo sem custo? A imensa maioria das clínicas com certeza não vai fazer outra cirurgia sem que haja um custo. Porque você tem que ter ciência que assim, a cirurgia de transplante de cabelo é um serviço médico, né? Que aí demanda da equipe, e são aí pelo menos, aqui pelo menos na nossa clínica, são pelo menos 6 pessoas envolvidas diretamente, né? E se você for ver o seu mundo ao redor, né, a imensa maioria dos serviços também não depende da sua satisfação com que seja cobrado ou não, né? Por exemplo, você vai num restaurante, normalmente a pessoa não fala assim, se você não gostar da comida, você não paga, né? Normalmente qualquer tipo de serviço, a imensa maioria não é dessa maneira. Que a grande diferença do serviço médico, que é assim, sua satisfação da subjetividade de cada um, porque tem fatores às vezes que pode fugir um pouco do nosso controle. A gente vê às vezes, coloca às vezes resultado de cirurgias, tem gente que às vezes, no meu ponto de vista, tem um grau de resultado excelente, mas às vezes para uma pessoa ou outra pode achar que não é suficiente, ou às vezes a pessoa acha que é suficiente, mas às vezes se tem o benefício de poder fazer outra, a pessoa quer fazer, né? Por exemplo, a pessoa tiver um infarto e o médico, o cirurgião, for fazer a cirurgia, o paciente tiver uma complicação e morrer, porque são fatores assim que você não depende somente da competência do médico. Tem coisas que fogem um pouco da alçada do médico e do paciente. Porque se fosse tudo depender da satisfação, nada daria errado, né? É claro que qual que é a sua tarefa de casa? Eu já disse aí diversas vezes aí em outros vídeos. E a minha recomendação é você fazer o seu transplante capilar, onde assim, você procura o médico, que o médico é o proprietário da clínica, e ele realmente faça a cirurgia. E que você verifique realmente que o médico é cirurgião plástico ou médico dermatologista. Porque às vezes você vê, por exemplo, se eu colocasse meu nome, Dr. Paulo Taizon, e eu colocar ali que eu trabalho com cirurgia cardíaca. Não que eu coloquei cardiologista é a especialidade. Você está colocando que você faz relação a esse segmento. Não é proibido isso. Qualquer imperícia que eu possa fazer, eu vou responder por isso. Transplante de cabelo, felizmente, assim, é uma coisa que tem baixos índices de complicações. A chance de sucesso é enorme, desde que seja feito corretamente, né? Em relação ao serviço, aí você pesquisando aí no site do CFM, aí você colocando o nome do médico, você vai ver que muita gente que fala que trabalha com transplante de cabelo, a maioria dos médicos não tem uma especialidade ou tem especialidade não relacionada. Tem cirurgião geral, já vi até médico ginecologista, fazem por uma questão de financeira, não que realmente gostem da área. E minha dica também é evitar que se faça numa clínica em que é franquia, né? Porque hoje o médico é um que está ali, né? Que muitas vezes pode ser iniciante, e às vezes daqui a 6 meses já se troca outro, porque o médico acaba abrindo a própria clínica, ou seja, você tem uma qualidade um pouco muito variável, né? E tem muitas clínicas que são nesse molde de baixo custo, né? Faz escala de produção, que aí faz opera 4, 5 pacientes no mesmo dia, perfeitamente realizável. Se você tiver mais médicos disponíveis, é perfeitamente executável. Só que muitas vezes o médico responsável tem somente um, aí não vai fazer a sua cirurgia, né? E em relação, se você... Tem gente que às vezes pergunta, mas eu posso fazer o pagamento depois de realizar o procedimento? A gente não costuma fazer dessa maneira também, né? Você tem que confiar no médico que vai fazer e da equipe que vai realizar o seu transplante de cabelo. Em relação, por exemplo, a outras áreas, eu procuro sempre ver como é que as outras áreas
setores normais, por exemplo, se você comprar uma casa, um veículo aí financiado, por exemplo, bem que você, entre aspas, está pagando depois, mas na verdade você não é o dono, aí tem sempre, você vê que tem sempre um resguardo, uma garantia em relação a isso, né? E até uma parte assim do valor do veículo, por exemplo, uma parte vai contar que vai dar defeito, uma parte vai contar que tem inadimplência. São vários fatores aí que vai agregando que aumente o valor do produto. Só que o transplante é um serviço, né? Se a gente, normalmente as clínicas podem fazer um valor parcelado, normalmente pode ser no cartão de crédito, mas quando a pessoa começa a querer fazer um pagamento por cheque ou alguma coisa assim como se fosse pagamento por boleta, aí o risco da inadimplência, normalmente as clínicas repassam para o banco, né? Quem prefere fazer dessa maneira, a imensa maioria financia direto com o banco. Aí, claro, se você tiver garantias, joias, carros para o banco, ele vai te oferecer uns juros menores. O problema é que se a clínica ia cobrar um valor X, ele vai ter que considerar uma parte das cirurgias que vai levar um calote, né? E aí vai acabar aumentando o valor. E aí fica um pouco ruim, né? Porque você tá pagando um pouco pelos outros, né? Mas eu já ouvi falar que algumas clínicas na Turquia faz esse tipo de garantia. Se você não estiver satisfeito, você pode fazer outro procedimento. Muitas vezes ele já embute um pouco o preço disso, e também você tem que considerar assim que a Turquia ali não é ali na esquina, né? E também tem a questão assim, como existem lá que esse modelo pelo menos a maioria das clínicas, uma escala de produção, mas de alta produtividade, né? Nada impede que a clínica mude de um endereço para outro e acabe mudando o nome, e aí você nem acha, né? Eu já vi o hotel fazendo isso. Aqui no Brasil, se você procurar fazer sempre o médico, ele não, por exemplo, ele não vai mudar de nome, entendeu? Por isso que eu sempre falo que você tem que fazer a sua pesquisa completa. Tem muitos médicos que às vezes põem que ele tem aquela especialidade, mas você vai pesquisar de fato, ele não tem, né? E é claro, né? Tem que confiar em quem vai fazer a sua cirurgia. E a sétima e última grande dúvida do transplante de cabelo. Cada 10 pacientes, 20 me perguntam quanto custa um transplante de cabelo. Eu brinco assim que são 20 porque tem pacientes assim que nem precisam de um transplante de cabelo, mas até querem saber quanto que custa por uma questão de curiosidade. Tem um vídeo aí no canal que eu respondo aí quanto custa, já tem aí um ano e meio aí que eu respondi essa pergunta e está no ano de 2021. Os custos podem até ter aumentado numa maioria, quase que tudo aumentou, né? Mas no vídeo eu comento que a média nacional é de 15 a 40 mil reais. Eu não digo que a gente está 100% dessa faixa. Por exemplo, o nosso preço máximo não é 40 mil reais. A questão de fazer a cirurgia, a gente vai um pouco do grau de dificuldade de cada um, né? Mas a gente tem uma faixa de valores e também tem a questão de cirurgia, se vai ter pelo corporal ou não. Normalmente pelo corporal, aí eu te comentar aí que é um segundo dia, e o custo é diferente de quem fazer a cirurgia de um dia. A gente disponibiliza aí para quem quer ter uma prévia, aí você pode mandar algumas fotos para a gente ter uma pré-avaliação, um pré-orçamento, mas não é que 100% vai ser isso. Em relação quando você... Tem gente que às vezes só pergunta só o preço, às vezes não pergunta mais absolutamente nada. Algumas perguntam às vezes quantos folículos vai ser colocado, mas se a gente não conseguir avaliar, não tem nem fotos, porque tem gente que às vezes não tem nem paciência para mandar foto ou alguma coisa assim, aí fica um chute, né? A gente tem que ter a noção da sua área doadora, quantidade de área receptora para ser realizado, né? Do transplante, porque quanto maior a quantidade de horas para realizar o seu procedimento, ela aumenta, né? Eu fico até contente aí quando os outros pacientes me perguntam outras coisas, né? A questão de cuidados, a questão de como é que vai ser retirado, como é que faz a colocação, como é que é feito o pré-furo, algumas coisas assim de dúvidas, como é que a aparência em outros dias. Aí. A quantidade de folículos é claro que é proporcional ao resultado, mas não é tudo, porque o que importa do transplante é o que realmente cresce. Porque às vezes você vê que a pessoa às vezes comenta assim, fiz um zilhão de folículos, né? Aí você vai ver o que cresceu não é nem metade disso, né? Porque a questão de crescimento, ele tem uma variabilidade, porque tem a questão da colocação, do ângulo, e a qualidade do folículo que foi colocado. Só que isso é um controle que você não consegue ter muito, porque ele é microscópico. Você acaba vendo o resultado, você tem um preview em 10, 15 dias, porque você já vê os seus folículos, a imensa maioria já começa a ter um crescimento razoável, só que quando dá o primeiro e segundo mês, ele tem uma queda da maioria
dos transplantes para depois ter um crescimento normal. Mas entre o preço de um produto X e um valor de serviço. Porque uma coisa que você precisa ter ciência é que assim, o grau de qualidade e de como vai ficar seu transplante, ele necessariamente ele vai ser diferente de um lugar para o outro. Porque o processo do transplante de cabelo, se você der uma pesquisada em cada etapa, ele é altamente artesanal e depende de muitos fatores, né? E aí, quanto mais o médico e a clínica for engajada na obtenção de um resultado melhor, questão da eficácia, do grau de exigência em relação a cada etapa, melhor vai ser o sucesso do seu transplante. E tem a questão do cuidado do paciente também, né? Que é principalmente no mexer, no cutucar, nas lesões, principalmente os 3 primeiros dias, que é onde ocorre a grande pega as raízes do seu couro cabeludo. A questão de fazer o borrifamento com o soro fisiológico é bem importante para que não haja acúmulo de muitas crostas, né? A gente enfatiza bastante que o certo é lavar, né? Claro que não na maneira de esfregar normal, né? Mas você tem que fazer uma higienização básica. Tem gente que às vezes não quer fazer isso e às vezes acumula umas crostas que podem prejudicar um pouco o crescimento do seu cabelo. Mas aí todos esses cuidados eu vou detalhar em outro vídeo aí. Só que de qualquer forma a gente repassa para todos os pacientes no formato escrito. A gente explica também na consulta tudo. E qualquer dúvida que você tenha, aí deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo e você acha que a gente precisa ter uma outra edição das dúvidas mais frequentes, aí vai deixando aí as perguntas, aí conforme for eu vou fazendo outro vídeo aí com as principais dúvidas, mas as 7 principais que a gente costuma ter bastante são justamente essas aí. Espero que tenha contribuído aí com alguma coisa aí na sua decisão aí do transplante de cabelo. E não se esqueça, o melhor investimento que você possa fazer é em você mesmo. Grande abraço.